A vida pode ser mais leve. Que felicidade para mim ter esses encontros aqui com você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é rota de colisão? O que seria vivendo em rota de colisão? Olha, eu vou te falar que em muitos momentos da vida nós nos colocamos numa rota de colisão, mas para a gente entender exatamente o que seria, vamos contextualizar. Rota de colisão é quando um determinado objeto está indo em direção a outro objeto, como por exemplo um avião que está indo em direção a outro avião. Se alguma coisa não for feito, né, se nada for feito, eles colidirão. E essa colisão, não preciso dizer o que vai causar, né? Imagina um carro que está indo em direção a outro carro. Eles estão acelerados e estão se encontrando em alta velocidade. O resultado dispensa comentário caso nada for feito. Não é verdade? Entendido isso, eu trago essa reflexão para que a gente possa aplicar na nossa vida. Você sabia que em muitos casos nós nos colocamos em rota de colisão? E aí você me pergunta, mas Hugo, que história é essa, cara? Como assim eu me coloco em rota de colisão? Quando nós estamos tentando uma coisa que não vai dar certo. Você sabe que às vezes nós cultivamos determinados vícios que nós nos colocamos de cada vez mais acelerada. Por exemplo, a pessoa que tem algum vício de bebida e percebe que cada vez mais está bebendo mais e mais, não pede ajuda, acha que aquilo é normal, aquilo é uma rota de colisão. Um comportamento como esse que você fala, caramba, eu não consigo ficar sem beber. Cada vez mais eu bebo mais e perco o controle. Isso é uma rota de colisão. Outra rota de colisão é quando você perde a paciência com o teu marido, ou com, por exemplo, o seu filho, ou com a sua esposa. E olha que coisa interessante. Quando você começa a perceber que em alguma área da sua vida você está se colocando em rota de colisão, você dá uma, digamos assim, uma acendida, uma clareada no seu entendimento e tem a grande oportunidade de frear ou de mudar essa rota. Para um pouco, você agora que me ouve, para um pouco e pensa, hoje na sua vida, você tem algum tipo de compulsão? Talvez você esteja vivendo algum tipo de relação, de relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, e aí já perdeu toda a paciência, e quando perde a paciência, se nada for feito, que isso, como te falei, é uma rota de colisão, pode ser que perca, além da paciência, o respeito. Porque a falta da paciência tira o filtro. E aí esse filtro funciona como se fosse um freio, que retém o respeito. Isso acontece nas relações entre pais e filhos, filhos e pais. Isso acontece na relação entre casais, o marido, a esposa, que às vezes perde a paciência. E olha que coisa interessante. Eu acompanho situações em que os casais se amam, se admiram, mas sabemos claramente que a vida por si só gera desgaste. Se você for conviver com quem quer que seja, sabemos que em algum momento vai haver algum desgaste. E esse desgaste, se nada for feito, se não for oxigenado essa relação, vai se, me permita o termo, avolumando, vai se agrupando, vai se somando ou se somatizando, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Se nada for feito, você deixa de ver a beleza, a capacidade, os pontos positivos daquela pessoa e passa só a ver a parte negativa. Funciona como se fosse uma inflamação. Imagina que eu chego no seu ombro e dou um leve aperto de camaradagem. Tá tranquilo, e dependendo do nosso grau de amizade, talvez seja até agradável receber um afago de um amigo. Mas se o seu ombro estiver inchado, aquilo que seria um afago pode ser uma provocação, pode ser uma dor. Isso acontece nas relações. Então, para um pouco. Depois de você assistir esse vídeo, claro, deixe seu comentário
e compartilhe com as pessoas que você ama. Alguém pode estar precisando trazer essa reflexão para a vida. Nosso Mestre Jesus, o grande Messias, nos dizia que a verdade nos liberta. Vamos aplicar isso na nossa vida. Mas depois que você acabar esse vídeo, depois de deixar seu comentário e compartilhar, faça uma pontuação. Você hoje está vivendo alguma rota de colisão? Algum comportamento seu? Ou às vezes algum tipo de relacionamento que está muito inflamado e essa inflamação pode gerar algum desgaste muito maior do que deveria? Como disse agora há pouco, situações em que você admira a pessoa pelo excesso de desgaste do dia a dia, que por sinal é comum, e esse excesso ele não é limpo, não é tratado, não é colocado para fora da forma correta, ele vai se avolumando e daqui a pouco gera uma inflamação em que aquela pessoa que você gostava tanto, que tanto tem qualidade, você já não vê mais qualidades, você só vê os defeitos. E por que eu sei que aquela pessoa tem qualidade? Porque todos nós temos, assim como você e eu. Não é interessante? Vamos mudar a nossa percepção da vida? Vamos dar uma olhada para saber aonde está as nossas possíveis rotas de colisão? Quantas brigas no nosso passado poderiam ter sido evitadas? Quantos desgastes? Quantos momentos infelizes? Porque a nossa vida real, nós sabemos que não temos momentos de felicidade da hora que acordamos, da hora que dormimos, todos os dias, toda hora. Pelo contrário, a felicidade ela não é linear, ela é pontual. Então, quanto mais brigas nós evitarmos, quanto mais momentos de felicidade nós buscarmos, promovendo a paz, a tranquilidade, nós seremos pontualmente mais felizes. E olha que coisa interessante. A paciência é a ciência da paz. E nós temos que cultivar. E de preferência que nós não precisemos validar a paciência, mas evitar justamente situações que têm que, digamos assim, consumir a nossa paciência. Vamos olhar para trás com muito amor, com muita leveza, com muita gratidão. Agradecendo a esse seu marido aí que você está tão estressada com ele, ou quem sabe essa esposa que tanto rouba a sua paz e lima o seu brilho nos olhos. Pelo contrário, por que não resgatar aquele brilho nos olhos que um dia essa pessoa te trouxe? Eu tenho certeza que essa pessoa tem muitos pontos positivos, como você e eu temos. Dissemos isso agora há pouco. Você sabe que tem uma frase que eu sempre trago aqui para você, e certamente ainda vou trazer muitas outras vezes, que diz que quando você muda, o mundo muda com você. Quando nós mudamos a nossa psique, a nossa forma de ver a vida, a nossa percepção da realidade, o mundo se transforma. Esse é o nosso papel. Às vezes nós queremos muitas mudanças externas, mas elas não transformam as nossas mudanças internas. E é de dentro para fora que nós crescemos. É de dentro para fora que nós nos transformamos. Vamos entender isso verdadeiramente? Como nasce um ser? Através de uma fecundação e vai crescendo de dentro para fora. É assim, por exemplo, num ovo, daqui a pouco, que não era nada, nasce um pássaro. É assim, por exemplo, numa semente. Se você olha, por exemplo, numa semente de laranja, você esmagando a semente, você não vai ver muita coisa, vai ver uma massinha. Mas se você tiver uma percepção a nível de consciência, você vai perceber que aquela massinha representa todo um continente. Mas, Hugo, como assim aquela massinha representa todo um continente? Imagina que você pegou uma sementinha de laranja. E você pegou aquela semente e plantou. Aquela sementinha, ela vai dar um brotinho. Aquela plantinha, ela vai crescer. E daqui a alguns poucos anos, ela vai dar muitas laranjas. Se você pega todas aquelas laranjas, abre todas elas e pega todas aquelas sementes, cuida delas e planta novos pés de laranjas, talvez daqui a 15, 20, 30 anos você tenha uma quantidade de pés de laranja que você nunca imaginou.
E se isso for, digamos assim, reverberado, daqui a 50, 100 anos você pode plantar todo um continente e partiu de uma semente. Que você, que eu, sejamos essa semente de transformação. Essa semente que pode e deve ser plantada na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos o dever de semear a paz, o amor, a fé, a esperança. Claro que falar é importante pra caramba. Como dissemos aqui, lembramos uma frase maravilhosa de Madre Teresa, que dizia que as mãos que fazem valem muito mais do que as bocas que falam. E olha que as bocas que falam valem muita coisa, mas de nada vale as bocas falando e as mãos cruzadas ou no bolso, não é verdade? É o que Paulo de Tarso nos dizia, que a fé sem obra. O que seria a fé sem obra? Uma ilusão. A fé ela tem que ter obras. Então nós temos que praticar, aplicar na nossa vida. Claro que nem você nem eu, nós não somos, nem estamos candidatos a santo. Não temos a envergadura, a magnitude, a leveza, a complexidade, a capacidade de São Francisco, nem temos essa pretensão, não é verdade? Mas dentro de uma humanidade, no quesito, na questão de sermos humanos, nós temos que aplicar todo esse conhecimento na nossa vida. Aprendendo, errando, caindo, levantando, na vontade verdadeira e genuína de acertar, muitas vezes errando, e nós temos esse direito. Quando nós entendemos que temos esse direito, nós passamos a ser mais compassivos, sermos mais compreensivos com o outro. Não é interessante? Quem sabe, meus amados amigos e irmãos, hoje não inicia uma nova etapa na nossa vida. Quem sabe mudar ao ponto de a sua esposa, o seu marido, o seu filho, os seus irmãos, o seu grupo social, olhar para você e, nossa, você está diferente. O que aconteceu com você? Você não quer mais nem brigar? Eu falo, você não responde? Aquelas brigas calorosas que nós tínhamos já não acontecem mais? Talvez, no nível de entendimento que você vai adquirindo, você percebe que é melhor ter paz do que estar com a razão. E às vezes brigamos até mesmo sem estar com a razão, porque se você olha, né, de um lado o 6, do outro olha o 9, o 6 e o 9 depende do ponto de vista, de que lado da mesa você está sentado. E está tudo certo. Paulo Coelho nos dizia que até mesmo um relógio parado consegue ficar certo 2 vezes. Então, por que brigar por determinadas coisas que não vale a pena? O que vale a pena mesmo é aprender, é entender, é amar, é servir e seguir, fazendo bem. Vamos pensar desse jeito? Vamos transformar a nossa vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, propagando mensagens de fé, de esperança, de aprendizado, de conhecimento. Não adianta você ler o livro dos Espíritos, ler a Bíblia ou o Corão, ler a Torá, ler todas as literaturas religiosas, espíritas, espiritualistas, se a gente não aplica esse conhecimento. O que faz a diferença não é apenas o que nós sabemos, é o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos. Vamos aplicar? Respeite o seu limite. Sabemos que somos errantes e seremos. Entendendo que nós podemos e naturalmente erraremos, também aumenta a nossa tolerância com o outro. E a gente percebe que estamos todos no mesmo barco, estamos todos rumo à luz. E é para ela que nós iremos, porque é dela que nós viemos. Vamos pensar dessa maneira? Avalie qual ou quais rotas de colisão você está passando ou está vivendo nesse momento da sua vida. E desvie, saia desse foco. Fuja, não se entregue como a mariposa que é atraída pelo calor, pela luz e acaba morrendo pela sua incapacidade de perceber a sua fatal rota de colisão. Como disse, Jesus nos orientava que a verdade nos liberta. Desejo que você seja liberto. Desejo que nós sejamos libertos da ignorância, da inércia, da procrastinação. Como disse André Luiz, há um mundo a ser transformado. O nosso papel é deixá-lo melhor do que nós encontramos.
E por falar nisso, eu te desejo paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Eu sou Hugo Richard e a gente vai se encontrar aqui muito em breve. Um grande abraço e até logo. Tchau.